amado, não era para você estar vivo nessa manhã. Não era para você ter conseguido chegar aqui nesse dia. Existiu uma guerra travada. Cada madrugada é uma batalha vencida. Mas a palavra no Salmo 91 diz que 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido, porque você está debaixo do esconderijo do Altíssimo. Eu queria convidar filhos reais, filhos que amam a presença dEle, que pudesse nessa manhã levantar sua mão, esquecer do que está acontecendo ao redor, esquecer do que ficou lá fora, os problemas, as circunstâncias, e que você possa dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te agradeço, porque não era para eu estar aqui, mas a tua misericórdia se renovou a cada manhã, e essa manhã de maio, é nessa manhã de maio que o Senhor separou para que eu estivesse aqui te adorando, te exaltando. Por mais escura que a noite tenha sido, amanheceu, e os anjos dele disseram sim, amém, para te proteger, para te guardar. Eu profetizo sobre seus pensamentos, eu profetizo sobre sua mente. Volte a confiar em Deus, volte a confiar em Deus. É Ele que segura a sua vida, é Ele que protege a sua história, é Ele que te dá vida, é Ele que te dá saúde. A palavra dele diz que todos os seus dias estão escritos, contados, determinados pela presença dele. Antes de você sentar, eu queria que você abraçasse essa pessoa que está do seu lado. Falasse para ela que o Senhor é dono dos dias dela. Fala para ela: o Senhor é dono dos seus dias. O Senhor é dono dos seus dias. Você pode profetizar isso, amado? Eu queria que você se animasse nessa manhã. Tem alguém animado aqui nessa manhã? Bom dia, você está feliz? Eu conversei com o pastor que eu gostaria de ministrar a palavra antes do momento de generosidade, porque eu acredito que o que o Senhor está querendo falar ao nosso coração vai fazer a gente no final dar resposta diferente do que se a gente tivesse feito antes. E existe uma porção especial que Deus tem para a minha vida e para a sua. Você recebe isso? Eu quero já profetizar para o seu mês de maio. Você pode levantar sua mão bem alto. Que esse mês seja um mês de divisor de águas, amado. Que você possa viver a prosperidade em todas as áreas da sua vida. Que algo novo, que algo diferente possa acontecer, possa te alcançar. Eu profetizo que esse mês de maio para essa igreja não vai ser comum, vai ser algo extraordinário. Você recebe? Dá um glória a Deus bem forte. Aleluia! Nós vamos estar juntos 40 dias falando sobre a prosperidade bíblica. E, amados, é tão importante a gente falar sobre a prosperidade bíblica em um tempo onde só se fala de prosperidade. É fácil a gente falar de prosperidade sem ser a bíblica, porque a gente associa que é sobre ficar rico. E quando a gente percebe que é muito mais do que dinheiro, obrigado, né? Muito mais do que dinheiro, a gente percebe que nós, todos nós, repete comigo, nós precisamos conhecer a verdade. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade vos... A verdade, ela só nos alcança quando a gente é exposto demais a ela. Então eu acredito que isso deveria ser algo muito comum para a gente poder se falar, e o Senhor reservou esse tempo, 40 dias. É interessante que quando você pega uma nota de dinheiro, olha para o seu irmão e fala para ele assim: você tem notas de dinheiro no seu bolso aí? Ah, não tem não, amado? Oh, Deus, profetiza então, fala: você terá notas de dinheiro no seu bolso? Mas antigamente isso era muito comum, porque a gente usava dinheiro para comprar as coisas, né? Hoje a gente usa só cartão, né? Agora o negócio está tão chique, tão bonito, que você só aproxima o celular assim
Mas antes, quando você ia fazer qualquer tipo de compra, ainda mais quando você amostrava uma nota, que é aquela filha única de 50, de 100, de 200, amado, a pessoa já olhava para você dizendo assim, deixa eu avaliar se essa nota é verdadeira. Quantos já se sentiram ofendidos da pessoa parar na sua frente e ficar avaliando? Eu já me senti, porque eu falei, peraí, eu tenho um caráter aprovado, peraí. Eu não vou te dar nota falsa, mas às vezes a nota falsa vem para a nossa mão, amado, sem que a gente perceba. E aí tem aquela famosa canetinha que você passa em cima para saber se é verdadeiro ou falso. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma pessoa que ela conhece uma nota verdadeira, ela só conhece de tanto ela ver a nota verdadeira. Aí quando a falsa chega, ela já sabe, porque a estrutura é diferente. Ela já sabe, quem é comerciante então, já tem isso A pessoa pode ser boa, amado. Ela pode olhar para você olhar para ela e falar, ela é até uma pessoa boa, mas você diz o quê? Vai ao banco, porque o banco vai ter que resolver porque te enganaram. Chegou em você. E quando a gente diz da palavra de Deus, amados, nós podemos facilmente ouvir muitas coisas, algumas serem verdade e outras mentiras, e parecer que tudo é verdade. Por isso a palavra diz, conhecereis a verdade te liberta. O que te liberta não é um ritual, o que te liberta não é uma liturgia, o que te liberta não são somente momentos de louvor. Esse momento de palavra é um momento que quebra, ela quebra correntes, ela quebra cadeias, ela nos leva para um outro nível. E aí eu quero falar rapidamente, fazer uma introdução do que a gente vai fazer nessa série. Hoje a gente vai começar falando de um coração rendido, que vive uma vida sem estresse. Amados, como é importante você hoje viver uma vida sem estresse. Um coração rendido para desfrutar, para poder saber lidar com aquilo que o Senhor derrama sobre você. Afinal de contas, o que você tem não é seu. A palavra diz que o dono do que você tem te emprestou. Isso traz em nós uma responsabilidade tão grande, porque nós somos mordomos de administração. É sobre você saber gerir o que você tem. Deixa eu falar algo para você, amados. O Senhor vai tratar nesses 40 dias o nosso nome. Uau! Você poderia pegar essa palavra, se você precisa de um milagre, falar assim, é meu. Porque o Senhor quer tratar o nosso nome. Se o nosso nome tem um significado para Deus, o nosso nome caminhando nessa terra precisa ter poder. Então, Lucas 6,38 diz assim, deem, Jesus dizendo, deem e lhes será dado. Lhes será dado o quê? Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será dado a vocês. Pois a medida que usarem, também será usado para medir quem? A nós mesmos. Nesse verso aqui é interessante porque ele faz parte do sermão da montanha de Jesus. Esse evangelho, ele nos ensina sobre a premissa real do que é prosperidade bíblica. A gente usa muito ele nos momentos de dízimos e ofertas, isso é incrível. Mas existe um conhecimento, existe um entendimento, uma revelação que nós precisamos entender. Isso é só a introdução do que vamos falar. Quando ele afirma deem, essa palavra é imperativa. E esse imperativo nos chama o quê? A praticar uma generosidade. Amados, é difícil a nossa alma, o nosso estilo. O ser humano ele foi criado para dar, mas a sua carnalidade não aceita dar. Concorda que a gente fica muito mais feliz em receber do que dar? Apesar do que eu acho tão estranho que tem pessoas que ficam tristes quando recebem presente. Parece que elas ficam deslocadas. Mas é muito mais natural a gente receber do que dar. Porque o ato de dar sugere não apenas a doação de bens, mas uma disposição de abrir mão. Pega algo que você gosta muito, amado, muito, 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 e diz, eu vou dar.
Existe um apego emocional, você chora. Já viu aquela blusinha no guarda-roupa, você já viu aquele tênis, você já viu aquele relógio, você já viu aquela bolsa, você já viu aquele óculos. Todos nós temos um apego, porque não conseguimos ter disposição de forma natural a dar. Eu costumo dizer que uma pessoa que dar algo para alguém não está movida por ela mesma, ela está sendo movida por Deus. Ninguém dá nada a ninguém se não for por Deus. Você começa a parar de olhar só em você e você começa a pensar no outro. Eu costumo dizer que eu tenho um coração muito mole, amado. Eu olho alguém precisando de algo e não é sobre ter pena. Deus não se agrada da gente ter pena. Mas um coração generoso é você olhar para a necessidade do outro e não somente para a sua. Existem momentos da minha vida, da vida do meu marido, que a gente faz mais pelo próximo do que pela gente. É a hora que você percebe, essa bênção não é para mim, ela passa por mim. É a maturidade de entender, eu preciso ter a ação para me tornar o generoso que Deus tem para a minha vida. Aí quando você vem falando, continuando o versículo, a gente falou do deem, só que aí fala agora do lhe será dado. A palavra continua dizendo, lhe será dado. O lhe será dado não é sobre troca, não é sobre barganha. Eu não faço esperando receber. Não é sobre uma reciprocidade humana. Amado, quando ele diz lhe será dado, ele está falando sobre uma reciprocidade divina. Eu faço aqui e recebo aqui. Você entende? Você consegue ter essa dimensão de que eu me movo aqui, mas o lhe será dado vem daqui. Então a ideia que a gente vai ao dar é diferente, amado. A gente começa a pensar, a gente começa a agir de forma diferente. Porque nós vamos receber de volta numa dinâmica de troca que vai além do material. É por isso que a prosperidade não está só relacionada a coisas. Senão que miserável nós não seríamos. Eu quero ser apenas rico, mas eu não quero ter pessoas perto de mim. Eu quero ter conquistas, mas eu não quero ter pessoas que vão desfrutar essas conquistas. Então a nossa dinâmica de troca vai além do material. Abrange, amado, bênçãos espirituais, abrange bênçãos emocionais, abrange bênçãos na sua saúde, prosperidade bíblica. É plenitude em todas as áreas da sua vida. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, fala para ela, são 40 dias que ele vai revolucionar a sua história. Nós vamos sair da espera do material natural e vamos começar a receber na espera divina, amados. Eu creio que algo sobrenatural vai acontecer na minha vida, na sua vida, na vida da sua casa, na vida da sua família. E aí o versículo continua para a gente poder sair da introdução e ir para a mensagem. Ele vem nos dando o que? A expressão, olha a expressão, boa medida, repete comigo, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Que expressão bonita, uma expressão boa. Essa expressão ela enfatiza, amados, não apenas a qualidade, mas também a quantidade de bênçãos que Deus proporciona. Não é sobre o que você vai receber, mas é como Ele vai te dar. Como fazemos quando queremos colocar ainda mais grãos num saco de colheita, amados? É como se Deus olhasse para mim e para você na nossa vida, na nossa história e falasse, cabe mais? Tem mais para fazer na sua vida? Amados, eu vou falar mais uma vez para vocês, ainda não tem como a gente contar o que Deus está fazendo na nossa vida. Mas o que eu percebo de Deus é, tem mais, vamos lá, boa medida, tem mais, recalcada, tem mais, sacudida, tem mais, transbordante, tem mais. E quanto mais ele sacode, mais ele faz, o inimigo ele tenta se levantar para tirar os seus olhos da bênção. Já reparou que todas as vezes que Deus faz algo grandioso, o inimigo tenta te dar uma rasteira mostrando que não é tão bem assim?
Mas eu quero agora ajustar a sua visão. É bem assim, sim. O Senhor quer que você olhe tudo aquilo que Ele está fazendo na sua vida e desfoque do inimigo, porque Ele vai te liberar sobre você boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. É por isso que a Bíblia diz que com a mesma medida que medires, o versículo continua dizendo, vos medirão também. Então a gente vai iniciar esses 40 dias sobre séries que vão mostrando sobre a mordomia cristã. Você é um gerente daquilo que Deus dá. Você é um administrador daquilo que Deus faz. E para a gente começar, nós vamos falar sobre um coração rendido para uma vida sem estresse. Que desafio quando a gente fala estresse. Amados, parece que nós queremos ganhar o mundo inteiro, mas o nosso coração não aguenta aquilo que a gente quer ganhar. A gente conquista, mas conquista muito, não é? E no final parece que a gente não tem saúde para desfrutar o que a gente conquistou. Na nossa ótica, parece até ser injusto. É como se Deus nos abençoasse, mas o nosso corpo não aguenta. E aí tem um rapaz na Bíblia que fala muito sobre isso e nos mostra com o seu exemplo. Abre comigo a sua Bíblia em Mateus 19, versículo do 16 ao 22. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Esse jovem pergunta: quais? Jesus responde: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, honre o seu pai e a sua mãe, ame ao seu próximo como a você mesmo. O jovem lhe disse: a tudo isso eu tenho obedecido. O que ainda me falta? A tudo isso eu tenho obedecido, mas o que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá. Venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas, sim, ele tinha muitas riquezas. É interessante porque esse jovem, ele estava vivendo exatamente da forma correta que ele achava. Só que quando a gente fala de dinheiro, amado, a gente fala de dinheiro porque dinheiro é um assunto espiritual. O dinheiro, ele revela as nossas intenções. O dinheiro, ele revela as nossas motivações. O dinheiro é como se deixasse a gente exposto. Ele expõe os nossos valores. Ele expõe as nossas prioridades. Se você pegar uma pessoa mais velha de idade, vai dizer para você o seguinte, sendo mais novo: você quer conhecer uma pessoa? Dá dinheiro e dá poder. A gente se revela quando é exposto ao dinheiro. É claro que se você lê a palavra, você percebe que Deus é o dono de tudo. Ele não precisaria de nem um centavo do que a gente tem. Só que o dinheiro, ele mexe além do nosso bolso, no nosso coração. A gente dá a nossa vida por causa do dinheiro. A gente se vende por causa do dinheiro. Olha como o dinheiro é tão importante para ser falado de forma saudável. Nas Escrituras, só para você ter uma noção, por baixo, existe mais de 6.000 versos relacionados a dinheiro. Existe mais de 6.000 versos falando sobre riquezas e bens.
Só que nunca é sobre o dinheiro em si, mas todas as vezes que fala do dinheiro, fala do coração. A palavra, e a gente vai vendo conforme esses 40 dias, aonde está o seu coração, ali também estará o quê? O seu tesouro. Se você não estiver bem alinhado, facilmente você perde de viver a forma saudável da prosperidade. Filipenses 4,17, o apóstolo Paulo fala uma coisa incrível. Ele diz assim, em uma das suas caminhadas, em uma das suas missões, no momento que ele estava precisando de ajuda das pessoas para que ele fosse mantido mesmo. Ele diz, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Ele estava ensinando a igreja de Filipenses que não era sobre o que eles estavam dando, mas o que eles estavam dando estava sendo armazenado numa conta celestial. A essência, amados, da vida bíblica próspera não é o quanto você tem, mas é o coração sensível e rendido a Deus. Porque quando a gente fala de felicidade, felicidade é uma parte subjetiva do nosso propósito. Cada um entende a felicidade da sua forma. Tem uns que não tem muito, mas se sente rico, porque vê da forma que Deus vê. E se você for parar para olhar para a alma humana, nós nunca estamos satisfeitos. Nós somos insaciáveis. Nós sempre queremos mais. A gente nunca olha aquilo que já temos. A gente não consegue desfrutar daquilo que Ele está fazendo hoje e agora. Porque a gente diz, eu preciso conquistar mais. Só que prosperidade tem a ver completamente com o nosso coração. E existem pessoas que dizem, eu só vou fazer para Deus quando Deus me der. Eu só vou fazer quando eu conquistar. Amados, como está o seu coração? Porque existem coisas que Deus nunca vai fazer por nós, porque Ele sabe que o nosso coração vai se desviar. Pastor, eu quero ser rica, eu quero ser rico. Para qual intenção? Porque a palavra diz que Ele penetra dentro de nós, a ponto de nos conhecer tão bem, que Ele sabe aquilo que é melhor para a minha vida e para a sua. E aí quando a gente olha um coração íntegro, apaixonado por Jesus, focado no propósito, ele nunca vai se dividir em servir a Deus e ao dinheiro. Amado, é terrível falar isso. Mas o nosso coração, se eu consigo enxergar uma pessoa de longe, se ela quer de fato viver algo com Deus, ela nunca vai se dividir a servir a Mamon. Por quê? Porque o coração íntegro, o coração intencionado para Cristo, rendido a Deus, ele não se divide. Ele toma decisões firmes de viver de forma intencional, de viver totalmente debaixo do senhorio de Cristo. E aí quando a gente fala desse jovem rico, fala para a pessoa que está do seu lado, jovem rico. Quantos não gostam de ter um amigo com mais condição, né? Já pensou? Todo mundo gosta. Todo mundo gosta de um amigo rico. Esse menino é relatado de jovem rico. Às vezes a minha filha, ela manda uns posts para mim no Instagram, que diz assim, eu amo sair com a minha amiga rica, minha mãe. Na verdade, a mãe dela não é rica, mas banca tudo, entende? É a mentalidade de todo filho, né? Cadê os filhos? Cadê? Os jovens, cadê os jovens? Amado, é interessante porque os pais vão só querendo dar responsabilidade para os filhos e parece que os filhos não querem responsabilidade. Só que todos nós queremos alguém que banque a gente. Esse jovem é chamado de jovem rico. Vira para esse irmão aí do seu lado e profetiza, você é um jovem rico. Você é uma jovem rica. Ih, meu Deus, só 3 pegando. Manda de novo essa palavra, manda aí. Profetiza sobre essa pessoa. Você é próspera. Você é próspero. Aonde colocar as suas mãos, aonde você colocar os seus pés, você terá para dar e não tomará emprestado. Recebe essa palavra. Só que
Esse jovem rico, ele encontrou Jesus. E ele afirmou, amados, o que a gente afirma todo dia. Eu venho ao culto. Eu oro. Tem alguém aqui ainda ou não? Eu danço. Eu estou na recepção. Eu participo do estacionamento. Eu vou para a célula. Esse jovem rico falou exatamente do mesmo jeito que a gente fala. Mas, Senhor, Tu me conheces, eu faço tudo. Só que esse jovem revelou uma tristeza. Esse jovem revelou o triste fato de que sua obediência total teria limites a partir dali. A gente diz que ama, amados, a gente diz que obedece, até a gente perceber que tem limites. O Senhor estava colocando um limite nele. Se você não ser sem limites comigo, a gente não pode caminhar junto. O Senhor estava dizendo para ele: você deixa eu tocar aonde você quer, a gente para aqui. Se a partir de agora eu tocar em tudo, você vem comigo. E tocou, amados. Jesus tocou. Jesus falou: agora você vai precisar vender tudo e dar aos pobres. Que conversa difícil, amados. Porque quando chega nessa parte a gente trava. Não, mas eu dou tudo, Senhor. Eu dou meu tempo, eu dou minha vida, eu dou meu louvor, eu dou minha adoração, eu dou meu ministério, eu dou tudo. E ele diz para ele: eu não tenho tudo ainda. Eu tenho tudo quando você não tiver mais nada. Ai, amados, aí dói. Eu tenho tudo quando você não tiver seu plano B. Eu tenho tudo quando você não tiver seu plano C. Eu tenho tudo quando você for verdadeiro comigo. Porque não é sobre chegar no momento de dízimos e ofertas e a gente levantar e falar: vou dar tudo. Não, ele está dizendo: eu quero o seu coração, eu quero o que você sente, eu quero o que você pensa. Eu quero quebrar religiosidade, paradigmas, eu quero entender o que te ensinaram. Ensinaram a ele ser um homem religioso. Eu sei dos mandamentos, eu sei de tudo, mas ele não tinha o coração. Por qual motivo? Será que nós nunca perguntamos para nós mesmos? Por qual motivo Jesus incentivou ele, instruiu? Porque Jesus instruiu ele a vender todos os seus bens. Amado, quando eu leio essa palavra eu fico: por que Jesus instruiu ele a vender tudo? Por que Jesus não diz para ele: traz tudo para o meu ministério? Já parou para analisar? Ou guarda um pouquinho? Não, Jesus instrui ele a vender tudo e a doar os seus bens. Por quê? Pergunta para mim: por quê, pastora? Não, você vai perguntar com vontade, amado, senão eu não vou responder. 1, 2, 3 e... Porque a verdade desse contexto é que Jesus não buscava a riqueza daquele rapaz, mas Jesus buscava o seu coração de forma plena. Muitas das vezes não temos o que queremos porque não somos verdadeiros com quem nos criou. Não é pecado querer as coisas. O pecado é esconder quem de fato nós somos. Rick Warren, em um dos seus livros, diz que a questão não é o quanto de dinheiro você tem, mas se Deus é dono do seu coração. Quando Ele o possui, o dinheiro deixa de controlar você. Vou falar de novo. Ele não está interessado no quanto de dinheiro eu e você temos, mas é se de fato Ele é dono do nosso coração. O quanto Ele possui a nossa vida.
Porque o dinheiro, amados, na hora que você entrega o teu coração para ele, ele deixa de te controlar. Tem um livro que eu quero incentivar vocês a lerem, que é Uma Vida Biblicamente Próspera. Anota aí. Esse livro é do Carlito Paz e eu quero incentivar você como igreja a estar lendo com a gente nesses 40 dias. O pastor Carlito Paz nesse livro diz: em Cristo, nós descobrimos que prosperidade não é peso, mas é descanso. Não é acúmulo, mas é propósito. Não é ansiedade. Prosperidade é paz. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí, profetiza na vida dela. A prosperidade que Deus vai derramar na sua vida não é peso, é descanso. Não é acúmulo, é propósito. Não é ansiedade, é paz. Profetiza para essa pessoa: paz. A verdadeira prosperidade, amado, envolve leveza e liberdade. Leveza e liberdade. É por isso que quando chega um momento como esse de generosidade, não há tristeza em doar. Pelo contrário, a alegria, a gratidão. E é uma gratidão com liberdade para servir, repartir, abençoar, cumprir o propósito. Por quê? Para aquilo que nós fomos chamados. Acumular no egoísmo, amado, gera estresse. Administrar com mordomia e generosidade geram bênçãos e transformações. Você sabia que hoje em dia existe nome para quem acumula? Virou um transtorno. Não, pastora. Eu não aceito falar um negócio desse. Você chega na cozinha, não são 5 potinhos, são 600 potinhos. Eu não vou pregar não, gente. Eu vou deixar a pregação mais leve. Deixa eu passar. Posso pregar não, né? Aquele programa que você diz os acumuladores, sabe qual? A gente diz é normal acumular. Não, não é normal acumular, amado. Reter não é normal. Isso significa falta de confiança. Aqueles potinhos de Tupperware, aqueles conjuntos de roupas que você não usa, aquela quantidade de sapato que você não sabe administrar. Acumular, amado, acumulação gera estresse. É por isso que nós estamos vivendo uma vida tão estressada. A nossa casa nunca foi tão apertada para aquilo que a gente tem acumulado. Porque na hora que fala, vamos doar, e amados, é interessante, porque até na hora de doar, a gente quer doar o que está estragado. É a cultura de doar o ruim. Existem umas mulheres abençoadíssimas que ficam aqui no bazar. E elas ainda precisam fazer seleção do que doar no bazar, do que vender ali para ajudar a igreja. Porque vem coisa manchada, vem coisa rasgada, vem coisa descolada. Porque para a gente se desapegar, aos nossos olhos tem que estar ruim. A gente não consegue desapegar, sair do acúmulo de forma saudável. A gente está sempre sofrendo, existe uma dor. Existe um peso que a gente só doa. Tá boa essa palavra hoje, estou gostando. Eu quero incentivar você, amado, nessa semana. Você quer ver como você está por dentro? Você quer ver como é que você está por dentro? Vai arrumar seu guarda-roupa. Tira coisas boas. A pastora Priscila está dizendo para mim aqui, aproveita, pastora, e fala que é a ação dessa semana. A ação dessa semana dos 40 dias é você tirar aquilo que você não usa mais, bom, e trazer para o bazar, entregar na mão das mulheres do bazar e falar, eu quero abençoar outras pessoas. E amados, o negócio,
No final, o pastor está dizendo que vai ser feito um bazar, dia 13 de junho. Vai sair tudo, gente, vai sair tudo. 13 de junho vai sair um bazar social feito espetacular para projetos sociais da igreja. Tudo que for arrecadado para os projetos sociais. E é interessante porque hoje o negócio está tão chique, porque agora tem bazar que tu paga. Bazar chique. Vou me aprofundar só mais 10 segundos sobre isso. As pessoas agora estão se acostumando a não somente tirar e dar o que gosta. Agora, se eu tiro e dou o que gosto, eu cobro pelo que eu gosto. Que eu estou doando e vendendo. Aí ficou uma coisa estranha, né? Eu estou doando, mas gente, ó, era R$100, agora eu cobro 30. Que bom que não tem ninguém na igreja, ninguém está reagindo a nada. É porque a gente vive tão freneticamente e a gente está tão acostumado em ter, que a gente nunca quer ter a sensação de que estamos saindo perdendo. Meu marido está aqui tentando não interferir na mensagem falando, mas lá em casa, ele está dizendo, lá em casa a gente tem costume, amado. Nós vamos fazer uma reforma em casa. Vamos mudar móveis. A gente não vende móvel que a gente vai estar tirando, a gente doa o móvel. A gente coloca assim, quem quer esse móvel? E a gente não está dando móvel caído, requenguento, acabado, não. A gente está dando móvel bom. E a maioria das pessoas quando entra no privado diz assim, mas ele está bom? Amado, ele está bom. O único trabalho que você vai ter é de vir buscar, porque a gente não consegue levar, mas tá bom. A gente não precisa mudar o nosso estilo. A gente precisa mudar nossas convicções. Para cultivar um coração rendido e desfrutar de uma vida leve e próspera, a primeira coisa que você vai precisar entender: avalie sempre as suas motivações. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, avalie sempre as suas motivações. Segunda Coríntios 9, versículo 7, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7 diz: cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com... Vou falar de novo. Cada um contribua conforme determinou no coração, não com pesar nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com... Ser ensinado a dar com alegria vem desde a infância. A hora que você ensina os seus filhos a não ficar com o brinquedo, que não brinca mais e dá para alguém. Eu me lembro que eu sempre tive esse estilo de vida com os meus filhos. Quais os brinquedos que não estão mais na estação de vocês? Vamos doar. Eu me lembro de uma época que a Bia ganhou um bebê reborn. A bebê reborn lindo, nós tínhamos ido para o Gramachim. E quando a gente chegou lá, ela tinha já combinado comigo em casa, mãe, eu quero levar para o Gramachinho a minha bebê reborn para dar para uma criança. Aí eu falei, filha, tudo bem, então se você quer doar. Ela tinha acabado de ganhar. E eu falava, o que levou essa menina a querer dar algo que ela queria muito? Mãe, as crianças lá não têm. E eu gostaria de dar. Eu falei, então filha, mas não vai ter como você compartilhar uma bebê reborn com várias crianças. Uma vai ficar com o braço, outra vai ficar com a cabeça, outra vai ficar com a perna. Não vai dar. Ela falou, não tem problema, mãe, quando eu chegar lá eu vou sentir para quem eu vou dar. E amados, quando ela chegou lá, ela falou para uma menina, linda, linda, eu queria te dar a minha boneca. Eu queria te dar a minha bebê reborn. A Bia estava com uma bebê reborn de um lado e uma garrafinha de água bebendo do outro. Ela disse, ao invés de você me dar bebê reborn, você poderia me dar sua água? Não, vocês não entenderam. Sempre existe alguém precisando de algo. Existem pessoas que estão precisando de necessidades básicas. E por que a gente vive uma vida debaixo de espíritos malignos como luxúria, vaidade, achando que é tudo sobre nós? É por isso que quando chegamos em um momento como esse, viemos com tristeza, com pesar,
Porque nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus já tem nos dado. Deixa eu falar algo para você, aquilo que você tem hoje é o suficiente para você viver hoje. O que você vai precisar para amanhã, Ele já sabe o que você precisa. A palavra do Senhor diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, do que você vai precisar comer, do que você vai precisar beber, ou até mesmo do que você vai precisar vestir. A ansiedade te tira da gratidão, do contentamento. Romanos 5,17 diz que se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus as riquezas da graça. E da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um só, Jesus Cristo. Amado, a nossa motivação precisa estar correta, nós precisamos avaliar todos os dias, porque não existe barganha no reino de Deus. Enquanto fazermos para Ele, esperando receber algo, não receberemos nada, por mais que Ele já esteja fazendo. Nunca veremos o que Ele está fazendo. Nós não entregamos os nossos dízimos, ofertas, primícias, na expectativa de recebermos algo valioso em troca, amados. Tão pouco para nos livrar de alguma condenação ou maldição. Existem pessoas que estão com pensamentos engessados. Se eu não der, eu vou ser amaldiçoado. Se eu não der, ele vai me matar. Não, amado, não é sobre isso. É sobre o quanto nós já recebemos dele. Tudo. Você percebe isso? Eu estava conversando com meu marido agora, vindo para a igreja. Eu falei para ele, será que nós percebemos que não éramos para estar vivos hoje? Será que a nossa ótica está vendo de forma correta? Será que percebemos que existe uma guerra travada nessa madrugada para que nós não estivéssemos hoje vivos? Não é natural nós estarmos vivos. E agora eu vou trazer para aquilo que temos. Será que você não consegue observar que não é natural aquilo que você tem? É Deus confiando em você, abençoando você. A entrega dos nossos recursos, amados, é na realidade um ato de gratidão. É uma devolução daquilo que o próprio Senhor nos confiou. Segunda coisa que eu preciso aprender quando eu falo de um coração rendido, fora do estresse, é que nós precisamos vencer o egoísmo com a generosidade. Pastora, como eu venço o egoísmo? Só sendo generoso. Não existe outro caminho, amado. O egoísmo, o egoísta, ele não vence se agarrando mais, ele só vence se desprendendo. Pastora, como que eu vou ter mais? Só se você der. Olha que interessante quando a gente chega no momento de generosidade, dízimos e ofertas. Você não viver esse momento não muda Deus. Muda você. Você percebe isso? É um momento tão natural, mas tão espiritual. Um momento quando você faz algo por alguém. Você está semeando na vida de alguém. Vira para essa pessoa que está do sol e fala para ela, desperta, que é só falar de libertação, vem o sono. Quando Deus quer libertar a gente de algo, amado, o sono vem, o cansaço vem, fica... Porque o inimigo quer nos ver preso. Eu quero desafiar você, olhe para alguém da igreja nessa semana com um olhar abençoador e diga assim, eu vou dar o que a pessoa precisa. Eu não vou dar o que eu quero, eu vou dar o que ela precisa. Posso desafiar vocês? Eu estou desafiando a vocês o que Deus tem feito na minha casa, Deixa eu explicar para vocês o que é dar presente. Quantos aqui sabem o que é dar presente? Dar presente não é você dar o que você gosta, é dar o que a pessoa gosta. Captou? É assim que funciona. O que eu dou? Eu não dou o que eu quero.
eu dou o que a pessoa quer. Que a gente diz assim, eu vou... É igual perfume, amado. Perfume, cada um gosta de um, é assim ou não é? Você vai dar para a pessoa o perfume que você gosta? Eu quero desafiar você nessa semana, quando sair do culto, que o Senhor possa abrir os seus olhos. Quem eu posso abençoar? Para quem eu posso fazer nessa semana? Senhor, abre minha visão. Para quem o Senhor? Comece, se estimule. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, que essa pessoa seja eu, em nome de Jesus. Fala para ela. Vença o egoísmo. Eu me recordo, amados, num culto de primícias. Quantos aqui já participaram do culto de primícias? Amados, eu me lembro, e a pastora Carol está aqui. É uma comédia, amado, nessa igreja, no culto de primícia. Porque no culto de primícia, você vem exatamente com aquilo que você mais ama. Deus faz isso, tá? É o próprio Deus que faz. Ele faz você colocar as coisas que você mais ama em você. Aí quando chega aqui, ele diz pra você assim, dá. Ele diz pra você. O pastor está dizendo que ele parou até de vir de relógio no culto, amado. Porque quando Deus fala pra você assim, dá. Amados, eu me lembro que no culto das primícias, eu estava com um relógio que eu gostava muito, amado. Muito. Ai, Deus. E aí eu olhei pra mim, eu fiz assim, não tem nada que eu possa dar, Deus. Não tem nada em mim. Amado, passava o meu olho por cima do relógio, eu fingindo que não estava vendo. Não existe nada. E nesse culto da primícia, eu lembro que Deus começou a falar no meu coração assim, durante a semana. Esse relógio não é mais seu, pertence a alguém. Esse relógio não é mais seu, pertence a alguém. Amado, foi. A nossa alma, o nosso corpo combate. É como se você falasse assim, eu não vou dar. E dentro de você tem uma coisa dizendo, dá, é necessário. Amado, eu lembro que quando eu tirei o relógio, a lágrima caía do meu olho assim, plim. Aí eu tirei e falei para a menina assim, o Senhor está te dando um novo tempo. Ai, me deu uma vontade de chorar. Aí Diego fez assim pra mim, em nome de Jesus, Kelly, em nome de Jesus, se levanta, se ergue. Falei, não, mãe, porque agora eu sei que eu vou pra casa e vou dormir sem o relógio lá. Não é assim que a gente fica? Não, mas... Aí eu dei, amado, quando eu dei, eu sentei, eu estava sentada ali onde está o Felipe. Do mesmo jeito que eu levantei, abençoei e dei, eu sentei e fiz assim, ó. Eu falei, eu tive consciência do que eu fiz, aí daqui a pouco veio a pastora Carol. A pastora Carol veio pra mim e falou assim, pastora, eu vivi uma coisa muito difícil. Eu dei um negócio que eu mais gostava. Que nem eu entendi porque eu fiz aquilo. Aí ela ficou triste para um lado e triste para o outro. Amado, daqui a pouco veio uma pessoa da igreja e falou assim, pastora, Deus está mostrando para mim que esse relógio estava na minha casa um tempo. E que existe uma pessoa que eu ia dar em especial. Eu guardei, eu esperei. E o Senhor está falando para mim, essa pessoa é você, amado. Quando eu olhei, não era um relógio que eu queria, era um relógio melhor do que eu dei. Eu não fiquei olhando para baixo, eu fiz assim, ó. Entendi. Peguei a chave. Às vezes nós estamos presos naquilo que amamos e gostamos, porque não temos expectativa que Deus sempre supera. Deus sempre quer fazer a mais, e é por isso o egoísmo, e é por isso que a gente prende, e é por isso que a gente segura. E aí, amado, o Senhor vai nos desafiando, quanto mais você dar, mais o Senhor te entrega. Quanto mais você dá, mais o Senhor te entrega. Eu imagino Abraão subindo no Monte Moriá, dizendo, agora vai ser a entrega mais difícil da minha vida. Isaac está dizendo assim, quem? Cadê o sacrifício, meu Deus? E Abraão estava o tempo inteiro dizendo, o Senhor proverá para si, calma. Porque tem horas, amado, que quanto mais você sobe no seu nível com Deus, mais Ele pede, mas também mais Ele entrega. Não existe medo, existe confiança, vença o egoísmo,
Como? Com generosidade. Mas, pastora, eu dei e a pessoa nem um obrigado deu. Não é sobre a pessoa, é sobre a reciprocidade divina que nos alcança todos os dias. Calma que o testemunho nosso vem. Calma, calma que vocês vão ver. Que eu falei para o Senhor, meu Deus, a gente não está fazendo praticamente nada então. Porque o Senhor está superando, o Senhor está superando. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 2 ao 4, abre comigo a sua Bíblia aí, diz isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro. Olha isso, eu vou ler de novo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 2 ao 4. Isso porque os homens serão, vou ler de novo, vamos lá, vamos junto. Isso porque os homens serão amantes. Sabe o que é amante, amado? Amantes de si mesmo. Se amarão tanto que não terão espaço para mais nada. Serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro. Aí vem as coisas que a gente não quer ser, mas a gente não muda para que não seja. Olha só. Arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Quando eu tiro Deus do lugar de amor, eu amo as outras coisas. É por isso que eu peço a Deus tanto um carro, e quando Ele me dá o carro, ninguém entra no carro. É por isso que eu peço tanto a Deus uma casa, mas quando Ele me dá a casa, eu não amo mais a Ele. Porque é fácil, amado, é fácil a gente sair do amor a Deus para amar as coisas. Pastora, mas porque eu sou ruim? Não, porque o nosso coração ele nasce formatado para o desejo de reter. A gente acha que quanto mais a gente retém, mais a gente tem. Só que isso não é verdade. Quanto mais você retém, menos você recebe, porque você está cheio. Não chega a coisas novas em espaços que estão cheios de coisas velhas. Até o seu recurso mal administrado, amado, quando você não entrega o que tem que dar, quando você não abençoa as pessoas, vira velho, fica velho. Alguém aqui no nosso meio, pode falar a verdade. Se tiver essa pessoa, vem aqui na frente e ora por todos nós. Você recebe um único salário que dá para você viver até hoje, não precisar fazer mais nada? Não. Como é que funciona o seu salário? Você recebe todo? E ainda assim, quando chega no quinto dia, tu já diz, parece que já foi. Quando você recebe o salário, você diz assim, nossa, é a fatura do meu cartão? Aqui não tem ninguém assim, né? Glória a Deus. Você está desfrutando, quando chega no dia 15, você diz, ih, alguma coisa parece que me roubou? Não, amado, é porque a gente retém aquilo que a gente deveria dar. Nós não somos naturalmente inclinados a repartir, a entregar, a obedecer. Pelo contrário, amados, nós tendemos a nos comparar, a sermos insatisfeitos e egoístas. Deixa eu te falar, aquilo que você comprou a semana passada, você acha que já precisa comprar essa semana de novo. Porque nós somos insaciáveis. Aquilo que você adquiriu ontem, você quer adquirir hoje de novo. Mas aqui na igreja é diferente. Aqui na igreja nós somos rodeadas de pessoas gratas. Cadê as pessoas gratas aqui no nosso meio? As pessoas gratas transformam a atmosfera de escassez, de rancor, em abundância, em esperança, em generosidade. E nesse lugar, amados, Deus faz a promoção. É nesse lugar que o Senhor multiplica. É nesse lugar que Ele deixa legados. Nesse período de 40 dias, o pastor vai liberar para vocês uma ajuda para a igreja, para quem quiser, a saber gerir os seus recursos. É como que um treinamento. Como eu consigo pagar as minhas dívidas?
com aquilo que eu recebo? Até onde eu posso gastar? Quanto eu devo investir? Nós estamos falando para uma igreja, amados, do futuro. Não tem como o reino avançar se a gente não sabe cuidar daquilo que a gente recebe. Quanto que eu posso gastar nesse mês? Quanto que eu tenho de dívida para quitar? E eu quero profetizar, meu amado, minha amada, o seu nome não foi feito para ficar sujo. Eu profetizo o Senhor liberando uma administração como nunca, a administração de José. Para que você possa prosperar, para que o seu nome possa avançar, para que você possa crescer. Em nome de Jesus. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala para ela: nada de SPC e Serasa mais. Nada da gente ter prazer de falar que tem nome sujo, amado. Você não está dando amém, mas eu vou falar até você dar glória a Deus bem forte. Nada de ter prazer de falar que tem nome sujo, amado. O nosso nome não é sujo porque o preço foi pago na cruz do Calvário. O nosso nome tem que ser limpo. A nossa palavra tem que ser verdadeira. Aquilo que a gente cumpre, aquilo que a gente promete, a gente precisa cumprir. Você recebe essa palavra? No livro A Vida Biblicamente Próspera, o pastor Carlito Paz diz que a verdadeira generosidade não se limita a dar qualquer coisa, mas a compartilhar o melhor. Aquilo que guardamos se perde, o que gastamos se desfaz, mas o que entregamos permanece vivo, transformando vidas e causas. A generosidade deixa marcas eternas. Ser generoso é um estilo de vida. Viver debaixo disso é um estilo. Nós vamos chegar nesse nível, nós vamos chegar nesse lugar, amado. Nós vamos viver o melhor tempo da nossa estação. Terceira coisa que eu preciso aprender, e eu já estou quase acabando, é que nós precisamos obedecer com prontidão. Repete comigo: obedecer com prontidão. O que é obedecer com prontidão? É estar pronto para obedecer. Vamos lá. Existe obediência total e existe obediência parcial. Quem tem filho pequeno aqui? Tem coisas que você fala para o seu filho fazer que você sente que ele não quis fazer, é assim ou não é? Parece que o corpo dele continuou parado. E o restante que foi obedecer. Agora existe a obediência total, que é a obediência quando eu faço entendendo. Deus me pediu, eu faço. Meu chefe me pediu, eu faço. Eu faço entendendo. Eu não faço porque eu não quero, eu faço porque eu entendi. Isso é obediência com prontidão. Olha o que diz 2 Crônicas 31, versículo 21. Em tudo o que empreendeu no serviço do templo de Deus e na obediência à lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração. Por isso, prosperou. Amado, sendo algo tão espiritual, o dinheiro frequentemente será um teste da nossa fé. Eu observo que a maioria das pessoas não tem porque não obedece. É louco isso para mim. Porque para quem tem resistência em obedecer, vai sempre ficar penando. Tu já viu como é para lidar com uma pessoa desobediente? Quem está treinando se cansa. Porque você diz: não faça, não faça, 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 não faça. Amado, quem tem o estilo de ser obediente não sofre. Obedece com vontade. É por isso que o dinheiro sempre vai provar a nossa fé. O dinheiro sempre vai testar. Porque não tem nada a ver com quantidade ou valor. O Senhor não está preocupado com quem é rico, o dízimo do rico, o dízimo do pobre. Amado, quando sai dessa atmosfera e vai para a próxima, no âmbito espiritual, amado, misturou tudo. Não tem a fila dos ricos, não tem o dízimo da fila dos pobres, não existe.
O Senhor, quando olha para a gente, Ele está olhando a obediência. Porque vamos lá, agora vamos falar bonito. O Senhor te dá R$100, amado. Quanto que é 10% de 100? R$10. É fácil dar R$10? Para quem não tem, é difícil. Mas para quem tem? É fácil. Agora vamos falar para quem tem R$1 milhão. Quanto que é o dízimo de 1 milhão? 10%. 100 mil. Se tu não é fiel com 10, tu vai ser com 100? Me diz se Deus não é Deus. Ai, Deus é Deus, amado. Deus, Ele conhece seu coração quando você dá com 10. Porque Ele sabe que você vai ser capaz de dar com 100 mil. Agora, amado, imagina quem tem 20 milhões. Agora imagina quem tem R$1 dá o dízimo. Qual é o dízimo de R$1? Deus, Ele está olhando valores? Não, porque é difícil para todo mundo. É difícil para o que tem, é difícil para o que não tem tanto. Só que quando vem para o âmbito espiritual, amado, a obediência muda a atmosfera. Porque Ele olha o nosso coração. E Ele começa a responder de forma rápida. O seu coração é que vale. E quanto mais você é fiel, a palavra diz, se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Por quê? Porque Ele está confiando não no dinheiro, Ele está confiando no nosso coração. Eu quero incentivar você nessa manhã, está iniciando o mês de maio. Obedeça aos princípios bíblicos, esteja atento ao Espírito Santo. Se Ele tem te dado um direcionamento claro para você realizar uma oferta, não duvide ou não tente entender, mas faça com prontidão. Ele está preparando o seu caminho, Ele está preparando a sua vitória, Ele está preparando o seu próximo passo, a sua próxima estação. Rafa, o profeta Eliseu, ele faz a multiplicação de vinho, de azeite, na casa de uma viúva que precisava. Só que o profeta Eliseu não estava com o professor dele, Elias, ele também estava precisando. Quando eu leio essa história, eu penso que aquela mulher poderia ter falado, você quer um pouco de azeite também? A palavra diz que ele sai da casa sem nada. Aquela mulher foi muito abençoada, ela poderia ter abençoado também. Mas quando eu olho Deus vendo o coração de Eliseu, ele continua caminhando. E por ele não desistir, ele entra na casa da mulher de Sunem. Sabe o que ele acha na casa da mulher de Sunem? Um quarto preparado para ele. Tudo com a medida dele. A provisão toda que ele precisava. Deixa eu falar, por mais que você não esteja vendo de forma favorável o que você está vivendo, isso não significa que você vai ter que parar de fazer pelos outros, pelo próximo. Isso não significa que você vai ter que comer a semente. Ei, Ele está dizendo para você, continua. Eu estou vendo o que você está fazendo. Continua, prepara a sua terra, porque a colheita está chegando. Não tente entender esse momento, amado. O momento de entrega não é um momento que se entende. É um momento que você obedece. É um momento que Deus, Ele quer que a gente descubra o prazer na graça de dar e repartir. Quando você lê Atos, a igreja de Atos diz que eles dividiam tudo, amado. Todo mundo tinha tudo igual. Só que presta atenção, todo mundo tinha tudo igual. Não era uns tinham, outros não. Todo mundo tinha tudo. Senão a gente se confunde, né? A gente precisa ter o prazer. É melhor dar. Eu não sei vocês, mas eu estou na fase da minha vida que quando eu dou algo para alguém, me dá uma coisa tão boa. Eu falo pro Diego, amor, parece que foi eu que ganhei. Dá uma satisfação, dá um negócio bom. Que eu digo para Deus assim, obrigado, Senhor, porque eu fui o canal para que isso acontecesse. Quarto e último ponto, e eu vou finalizar aqui.
Descubra o poder da simplicidade e contentamento. Nós estamos vivendo o pior momento da nossa vida como humanidade. A gente não está satisfeito com nada do que a gente tem. A gente está descontente com o nosso corpo. A gente está descontente com a nossa aparência. A gente está descontente com a nossa classe social. A gente está descontente com tudo. A gente está descontente com a nossa cor. Amado, nós estamos em caos. O ser humano está em crise. A gente está descontente porque a gente não escuta Deus. A gente está descontente porque a gente não está no trabalho que a gente gostaria. A gente está descontente porque a gente não recebeu o que a gente queria. A gente não está conseguindo viver na simplicidade. Provérbios 16, versículo 20 diz: quem considera atentamente a instrução prospera, e bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Uma das coisas que tem acabado com famílias, e deixa eu falar, você pode amar muito a Deus, muito. Mas uma das coisas que tem trazido muito divórcio para famílias dentro da igreja é o estresse financeiro. Eu queria falar uma coisa com muito amor e carinho, eu quero que você entenda, amado. Você pode falar que a sua família está em primeiro lugar, mas se você não tem dinheiro, a tua família não vai ficar de pé. Desculpa. Chega em casa dizendo para sua família: eu amo muito vocês, mas não tem comida. Eu amo muito vocês, mas cortaram a luz. Eu amo muito vocês, mas vocês não têm roupa. Você ficaria feliz, Rafa? A gente tem que parar de ser hipócrita, amado. A gente pode falar assim: minha família está em primeiro lugar. O estresse financeiro tem acabado com as famílias. Quando você, pai, vai lá na loja e vê que não pode comprar o que seu filho quer, você morre por dentro. O estresse financeiro rouba a paz. Enfraquece qualquer tipo de relacionamento e amizade. Quer conhecer as pessoas que andam com você? Mostre para elas os seus dias difíceis. Todo mundo ama a gente enquanto a gente paga. Todo mundo ama a gente enquanto a gente faz. E quando você não fizer mais? É por isso que falar de recursos financeiros é tão importante, porque o Senhor já sabia que isso precisa ser cuidado na vida do ser humano. A administração dos nossos recursos, amado, precisa ser feita com responsabilidade e equilíbrio. Nós não precisamos ganhar mais. Vou falar de novo e você vai querer me bater. Pastora, mas é porque eu estou ganhando 20 e eu queria ganhar 30. É porque eu estou ganhando 1 e eu queria ganhar 2. É porque, amado, enquanto você não entender quem você é, enquanto você não entender o seu propósito, você não precisa ganhar mais para resolver todos os problemas. Você vai precisar aprender a viver bem e melhor com o que você já tem. Eu quero te dar 1 minuto para você pensar o que você já tem. Vou te ajudar. Você tem uma família, você tem filhos, você tem um emprego. Ah, pastora, mas esse emprego, tu tem ele. Tem gente que não tem. Peraí, deixa eu te lembrar mais. Eu não sei como você chegou aqui hoje, se foi de carro, de bicicleta, de moto, de ônibus, mas você pôde chegar. Deus te deu forças, Deus te deu saúde. Vem cá comigo, vem cá. O Senhor tem te dado comida todos os dias. Você tomou café hoje, você vai almoçar daqui a pouco. Deixa eu te lembrar, existe poder na simplicidade. Agora eu quero te levar mais profundo. Respira bem fundo aí, respira bem fundo. Você está respirando, você está vivo. Você está podendo aplaudir a presença de Deus nessa manhã. Você vai ficar à tarde com as pessoas que você ama. E isso vale muito. Isso é viver uma vida simples, uma vida consciente. É o poder do contentamento. Tudo que eu preciso
Eu amo a Deus e tá aqui, ó. Tá aqui. Eu não preciso do carro do ano. Eu não preciso do telefone novo para ser feliz, amado. Todos nós ansiamos por algo que nunca vai chegar, porque você nunca vai estar contente. E se você pegasse o telefone e mandasse mensagem para quem você ainda não pediu perdão? E se você pegasse o seu telefone e começasse a trazer as bênçãos de Deus? A palavra de Deus diz: nós precisamos da face de Deus virada para nós. A bênção dele não é o quanto eu conquisto com o meu braço, mas é o quanto eu oro e ele me responde. É o quanto eu falo com ele, ele me ouve. É a face dele virado para mim, virada para minha saúde, virado para os meus filhos, virado para minha família. Aonde eu boto os meus pés, a bênção. Aonde eu clamo por ele, a porta se abre. Isso é ser abençoado, isso é uma resposta. E eu digo para vocês, amados, ontem, enquanto eu estava assistindo um filme no tapete, lá em casa, vira para a pessoa que está do seu lado e fala: é bom viver simples. Estávamos sentados no tapete. Fala para a pessoa que está do seu lado: senta no tapete. Amado, ontem estávamos assistindo um filme no tapete. Tapete, amado, coisa boa. Que a gente quer logo conforto, né? Daqui a pouco eu e o Diego saímos assim, amados. Já viu aquela hora que você anda, que você diz assim: ai. Falei com ele: amor, minha lombar. Aí ele: amor, vai melhorar, amado. Foi ficando mais à noite. Eu fiquei: gente, o que aquele chão não fez comigo? Glória a Deus. Mas é o tapete, as almofadas jogadas no chão. Eu e ele rindo do filme, porque a gente quer assistir o 2 no cinema, entende? Viver a vida bem leve, tranquilo. Então vamos todo mundo assistir um. Aí todo mundo assistindo um, a gente rindo, brincando. Daqui a pouco o meu celular toca uma mensagem. Minha mãe me mandando: filha, a notícia não é tão boa assim. Seu primo de 45 anos infartou e morreu. Eu estou aqui hoje, amados, pregando para você, com meu coração. Minha família está lá agora, vivendo o pior momento da nossa vida. Eu falei: ai, que perda. Ai, enquanto a gente estava no tapete, meu coração fez assim, ó. E o Senhor falando comigo: volte a ser simples. Desestressa. Tira essa válvula de pressão que você está fazendo em cima de você mesmo. Para de pensar no amanhã, vive agora, vive hoje. O que Ele tem para você hoje, você não sabe amanhã, mas Ele te entrega um presente. Qual é o presente? É hoje. Vive hoje, descubra o poder da simplicidade. O que você vai fazer de simples, amado? Volte a correr. Volte a pegar na mão dos seus filhos pequenos. Vá lá na casa daqueles parentes que você diz: ai, mas eles são chatos, pastora. Tu não conhece, vai hoje, faz hoje, vive agora. Seja contente, pastor, ainda não tenho o que eu gostaria, não importa. Aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida, amados, é muito grande, mas enquanto você não curtiu hoje, o agora, você não vai conseguir desfrutar. É por isso que num momento como esse, amado, sem administração, quando a gente não cuida do que Deus dá, chega no momento de generosidade, a gente diz assim: eu não tenho. Sabe por que a gente não tem, amado? Porque a gente não estabelece limites. A gente não pondera as nossas decisões de compra. A gente não cuida dos nossos investimentos. Como o reino vai avançar sem uma igreja que planeja e sabe usar aquilo que o Senhor tem dado? Deixa eu falar algo para você, eu vou finalizar. Planeje seu futuro com fé, amado. Só que planeje seu futuro sem ansiedade. Deus, Ele não chamou você para uma vida de sufoco. Deus não chamou você para uma vida de medo. Mas o Senhor tem chamado a igreja desse tempo para viver uma vida de liberdade, ordem e descanso.
Eu quero profetizar sobre você nessa manhã: liberdade, ordem e descanso. Ele está nos ensinando nesse tempo a descansar. Descansar no seu amor. Descansar na provisão. Descansar naquilo que Ele está nos entregando hoje. Ei, começa a desfrutar a tua casa. Começa a desfrutar o seu trabalho. Começa a entender que cada dia que Ele te deu foi um presente. Ele está querendo nos alinhar. Deixa o Espírito Santo te alinhar nessa manhã. Nesses 40 dias existe liberdade, ordem e descanso. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Eu quero te convidar a orar 1 minuto por ela. 1 minuto, pega na mão dela, ora por ela. Fala: Senhor, libera sobre a minha casa, sobre a vida do meu irmão, liberdade, ordem e descanso.